A aula está gravando, a aula de hoje, dia 14, estamos aqui, eu com a Tainá, iniciando a aula. Vamos lá, compartilhar, deixar isso aqui. Né? Você está vendo aí? Está vendo aí, Tainá? Sim, dá para ver Então, sim. tá ok. Então, dando continuidade à nossa aula sobre título de crédito. Hoje, praticamente, a gente encerra essa matéria de título de crédito. E na semana que vem a gente entra numa outra matéria, contratos mercantis, factory e outras partes mais. Então, vamos ver aí. A gente sabe que o título de crédito ele é os títulos de créditos típicos e atípicos. Então, nós veremos hoje os títulos de créditos típicos, que é a letra de câmbio, o cheque, a nota promissória e a duplicata. Então, nós temos aí os títulos de crédito atípicos. Nós temos, eu acho que está chegando gente, só um minutinho. Chegou alguém aqui? Chegou aqui a Lúcia. Então, os títulos de créditos atípicos são os títulos, né? São as cédulas bancárias, são títulos de armazém de depósito, tá? Então, só para frisar, títulos de crédito típicos são a letra de câmbio, é o cheque, é a duplicata e a nota promissória. Todos esses títulos eles estão aí com as suas leis especiais. A gente vai ver hoje o decreto 57.633 de 2000, aliás, de 66. Então, está aqui. Vamos ver efetivamente o que é a letra de câmbio. Importante a gente contextualizar a letra de câmbio. Letra de câmbio, ela foi o título de crédito ela é o título de crédito mais antigo. Ela que deu início a todos os títulos de créditos existentes no direito brasileiro. Então, a letra de câmbio era usada lá na Revolução Industrial para que os burgueses da época pudessem fomentar a economia através de empréstimos bancários. Esses comerciantes iam ao banco, entregavam os seus depósitos, faziam os seus depósitos, e o banco emitia uma letra de câmbio. Muito bem, essa letra de câmbio era utilizada no mercado, ela circulava e gerava negócios, como nós vimos anteriormente. Eu estou fazendo apenas uma abordagem aqui para que vocês possam entender aqui esse introito. Muito bem? Então, nós temos aí, como nós dissemos aí, veja bem, a letra de câmbio é o título de crédito por meio do qual uma pessoa denominada sacador declara que certa pessoa denominada sacado pagará a certa pessoa denominada tomador ou beneficiário uma quantia certa num determinado local e data. Então, a letra de câmbio, como nós falamos, né, é o título de crédito, né, onde o seu emitente, o sacador, vai emitir e declarar que determinada pessoa, como está colocado nessa transparência, denominado de sacado, pagará a uma certa pessoa, pagará a terceiro. Esse terceiro, como diz a doutrina, é denominada de tomador. Nós veremos aqui agora, doravante, estou tomando um pouco d'água. Nós veremos agora, a partir de agora, que através da letra de câmbio num papel concreto, na sua cártula,
na sua cártula, nós veremos exatamente o que é um sacador, um sacado, um tomador, um beneficiário. Um minutinho só. Então, tá aqui. Então, vamos lá. Então, está aqui, né? Então, nesse slide aqui, diz o seguinte, né? A letra de câmbio, ela representa o quê, pessoal? Ela representa uma ordem de pagamento, uma determinação de pagamento, ou seja, quem realiza o saque, né? Realiza o saque, a emissão do título, a princípio, não é quem se responsabiliza pelo pagamento, né? Veremos em minúcias essa parte aí. Então, repetindo, a letra de câmbio representa uma ordem de pagamento, ou seja, quem realiza o saque, ou seja, emite o título, a princípio, não é exatamente a pessoa, o agente, o sujeito que se responsabiliza pelo pagamento. Muito bem? Bem, como nós falamos anteriormente, logo no início, nós fizemos uma abordagem histórica contextualizando a letra de câmbio lá na Revolução Industrial. E diz aqui, é o título mais antigo, como nós falamos, mas que hoje em dia tem pouco que utilidade prática. Para ser letra de câmbio, deve atender o quê? Aos requisitos do artigo 1º da Lei Uniforme de Genebra. Então, por que ele falou aqui que a letra de câmbio é um título mais antigo e de pouca utilidade na prática? Porque, via de regra, pessoal, vocês, na atual conjuntura de uma economia digital, dificilmente vocês terão oportunidade de terem contato com uma letra de câmbio. Dificilmente. Não estou dizendo que seja impossível. Por quê? Porque a letra de câmbio, como também o cheque, ficaram o quê? Superados. O cheque hoje é uma coisa mais rara. Nós estamos vivendo hoje uma conjuntura de criptomoedas. São as moedas, né, digitais. Então, por que vocês terão que efetivamente estudarem esta matéria, letra de câmbio? Simplesmente porque ela cai em vários concursos. As bancas cobram, a Lei Uniforme de Genebra cobram o conceito de letra de câmbio. Então, é relevante que os senhores estudem. Inclusive, na prova da OAB também cairá letra de câmbio, cheque, toda essa matéria que nós estamos dando. Então, eu gosto de frisar sempre, eu gosto de reiterar para que o aluno vá falar: professor, eu nunca vi uma letra de câmbio. Sim, nunca viu e dificilmente vai ver, porque o mundo se reconfigurou. Veio aí, né, a informática, a tecnologia, e mudou totalmente as relações comerciais. Sobretudo agora, depois da pandemia, onde nós antecipamos o futuro do ponto de vista digital. Então, vamos ver o que fala o artigo 1º da Lei Uniforme de Genebra, LUG. Então, está aí. Anotem esse decreto aí, pessoal, é importantíssimo. Decreto número 57.663,
de 24/1/1966. Pois é, lá de 66. E o artigo 1º, ele diz o seguinte: a letra de câmbio contém 1. A palavra letra incerta. Esse incerta com S é de início, né? Ou seja, esse incerto incerta aí é de inserir. A palavra letra incerta no próprio texto do título, expressa na língua empregada para a redação desse título. 2. Isso é o que diz o artigo 1º, é ipsilíteris. Muito bem? Então, tem o mandato puro e simples de pagar uma quantidade determinada. O mandato, né? A determinação, mandando pagar uma quantia YZ. Muito bem? Terceiro, o nome daquele que deve pagar o sacado, né? Nós veremos mais adiante, mais adelante, a letra de câmbio e essas diferenciações sobre o sacador, o sacado, o tomador, o beneficiário. Muito bem? A letra de câmbio ela deve conter também a época do pagamento. 5. A indicação do lugar em que se deve o quê? Efetuar o pagamento, a praça, o local. E nós temos no item 6 o nome da pessoa a quem, ou a ordem de quem deve ser paga. Nós temos 7, a indicação da data em que e do lugar onde a letra é passada, ou seja, a letra é onde o sacador, o emitente, ele vai passar a letra, né? Através da sua assinatura, da sua determinação, do seu ditame. E nós temos aí a assinatura de quem passa a letra, ou seja, o sacador, né? O emitente. Então, está aí o artigo 1º do Decreto 663, de 24 de 1966. Anota esse decreto, porque ele é relevantíssimo para vocês que vão fazer concurso na área do direito. Decreto 57.663, de 66. Está aí. Bem, as partes que interagem na relação com a letra de câmbio. Nós temos, como nós já vimos, o sacador ou aquele que emite, o emitente. Ou seja, emite a letra da ordem de pagamento. Nós temos o sacado a quem é dirigida a ordem de pagamento. Ele só se obriga se ele der o aceite. Muito bem? Então, o sacado, aquele a quem eu estou passando uma letra de câmbio, e o sacador, ele só se habilita a ser sacado se ele aceitar, se ele assinar a letra de câmbio, né? Assumindo uma postura, uma posição de sacado, né? E temos, por último, no terceiro, o tomador, ou beneficiário, credor do título, aquele que vai o quê? Que vai receber o valor constante do título, né? É o beneficiário, então ele é aquele que vai ter, né, benefício, né, de receber, de implementar a letra de câmbio. Então tá aí. É importante a gente saber essas diferenciações, porque para a gente saber dirimir, para a gente saber resolver as questões. Então, tá aí. Aí nós temos a letra de câmbio. Aí, Tainá. Vamos aí. A letra de câmbio, tá aí. Não sei se vocês estão olhando bem. Olha só. Esse papel aqui, esse papel é uma heresia que eu cometi. Essa cártula
essa cártula, tá certo? Essa cártula, né? Que é a letra de câmbio. Ela é representada assim no mercado, muito bem? Então, nós temos aqui, diz o seguinte, né? O vencimento de 2 dias da vista. Então, esse vencimento é o seguinte, esse 2 dias da vista é o seguinte, né? A pessoa, o sacado, aquele que vai aceitar a letra de câmbio, ele vai ter 2 dias para que ele possa analisar, para que ele possa refletir se vale realmente, se ele vai querer aceitar a letra de câmbio. Então, no corpo da letra de câmbio, vem essa palavra, vencimento de 2 dias da vista. Então, eu vou, a partir do segundo dia em que o sacado visualizou a letra de câmbio, é que ela passa a vencer, que ela passa a vigiar, né? Aliás, passa a contar o prazo para o vencimento dela. Então, tá aí. Então, nós temos aqui o seguinte: no vencimento, pagará Vossa Senhoria por esta via de letra de câmbio. A quem? A Alberto Roberto da Silva. Então, aqui, Alberto Roberto da Silva, ele é o emitente da letra de câmbio, o emitente de câmbio, tá? Que é o sacador. Muito bem? O Alberto Roberto da Silva diz que ele faz o seguinte, né? Ele que está emitindo a letra de câmbio, a favor de quem? A favor de Marco e Marcos Limitada. Então, o sacado vai ser Marcos e Marcos Limitada. Muito bem? Então, está aqui. Então, o Alberto Roberto da Silva, né? Então, está aqui. No vencimento, pagará por esta única via de letra a quem? A Alberto Roberto da Silva. Quem pagará a Alberto Roberto da Silva? O Marco e Marcos Limitada. A empresa Marco e Marcos Limitada, que é o quê? O sacador, que, na verdade, é o sacador, não, é o sacado, que, na verdade, é o devedor. Muito bem? E Alberto Roberto é o sacador, como está aqui. Então, essa letra de câmbio é uma letra que não tem o aceite, né? É sem o aceite, como está aqui no rodapé da nossa transparência. Então, é isso aí, basicamente, que a letra é um título de crédito, certo? Como eu coloquei logo no começo, dificilmente vocês se depararão com ele em função desta revolução tecnológica que nós vivemos diariamente. Então, tá aí. Como quem recebe a ordem de pagamento não é quem emite o título, este deve ser apresentado ao mesmo para dizer o quê? Se concorda com a ordem, né? Esta concordância é dada através de aceite, da aceite. Então, como eu falei, o sacado ele tem que obrigatoriamente aceitar aquela condição de devedor, né? Para pagar uma obrigação. Então, está aqui. É o que diz, olha só, isto não sou eu, nem vocês que estão dizendo, mas é o decreto 57.663 de 66. Alugue a Lei Uniforme de Genebra. Então, diz o artigo 21, caput, a letra pode ser apresentada até o vencimento ao aceite do sacado no seu domicílio pelo portador ou até por um simples detentor. Muito bem, então diz aí. Então, repetindo, a letra pode ser apresentada até o vencimento dela, né? Após os 2 dias de vista
o vencimento ele passa a correr a partir do segundo dia que foi dado vista da letra de câmbio ao sacado, até o vencimento, ao aceite do sacado no seu domicílio, pelo quê? Pelo portador ou até por um simples detentor. Então, está aí, né, essa relação aí. Então, diz o seguinte, olha só, se o sacado aceitar, né, a letra de câmbio, ele se torna o quê? O devedor principal do título. O sacador, aquele que emitiu, ele vai se tornar o quê? Corresponsável e não ocorrerá vencimento antecipado. Então, anote aí, porque é o artigo 21 da LUG, que descreve o que nós acabamos de falar aqui agora. Então, tá aí. E aqui a gente encerra a nossa matéria sobre letra de câmbio, ok? Então, é importante a gente aqui, né, a gente colocar essa parte para vocês aqui, então, para vocês entenderem. Agora a gente vai ver um outro título de crédito, que, na verdade, vai ser a nota promissória e depois cheque. Mas o que interessa, basicamente, para a gente, neste momento, sobre letra de câmbio, é isso aí. Logicamente que é uma matéria vasta, mais aprofundada, mas no nosso curso aqui, eu estou respeitando estritamente o nosso programa, o nosso conteúdo. E, se der tempo, no final do nosso curso, a gente se aprofunda mais nessa parte sobre letra de câmbio, sobre cheque, nota promissória. No dia de hoje, nós vamos ficar devendo a vocês apenas a duplicata, tá certo? A gente vai ver semana que vem e depois nós adentraremos numa outra matéria que é contratos mercantis. Então, vamos ver aqui agora. Vou resgatar aqui para a gente pegar aqui a aula de nota promissória. O pessoal que chegou agora, nós já fizemos os exercícios, as duas questões da aula passada, que eu deixei no grupo, e eu coloquei o gabarito aqui no chat. E, se vocês quiserem, também a Tainá colocou lá no grupo o gabarito destas duas questões, que é a base para a nossa V2, que será semelhante à V1. Deixa eu pegar a nossa matéria aqui. Então, tá aí, vocês estão vendo, então? Então, tá aí. Agora, nós veremos aqui um outro título de crédito, como nós prometemos para vocês, né? De tópicos especiais de direito de empresa ou direito empresarial, que é a aula 9. Vimos aí, né, a aula 8 sobre letra de câmbio. Agora é a aula 9. Então, nós temos aí a nota promissória. O que é nota promissória? A nota promissória é uma promessa de pagamento. Eu prometo pagar fulano de tal uma determinada quantia. Então, é uma nota que promete um pagamento. É o que nós veremos aqui agora. Então, está aí o conceito de nota promissória. A promissória é um título de pagamento. Muito bem, é um título de crédito, né?
O emitente ou subscritor da nota, aquele que vai emitir a nota promissória, prometendo pagar de determinada pessoa. É a pessoa que deve o quê? Que deve, ou seja, a pessoa que irá assinar a nota como promessa de pagamento. Tudo bem? O tomador, né? O credor ou o beneficiário é quem deve o quê? Quem deve receber o pagamento. A nota poderá ser protestada caso o pagamento não seja feito. Então, o protesto foi a matéria que nós demos semana passada. Caso o beneficiário, caso o credor não honre o pagamento, eu vou me dirigir ao cartório para protestar o título de crédito e assim ganhar o quê? Assim, o título ganhará maior robustez para que eu possa judicializar uma ação contra esta pessoa que não honrou o pagamento deste título. Então, está aí o conceito de nota promissória. Bem, nós temos aí a Lei Uniforme de Genebra, em seu artigo 54, que versa sobre os requisitos, que é o decreto, reiterando, estou colocando de propósito para vocês gravarem esse decreto 57.663 de 66. Artigo 54, caput. A nota promissória é uma promessa de pagamento e deve conter estes requisitos essenciais, lançados por extenso no contexto. Daí, inciso 1, a denominação de nota promissória ou termo correspondente na língua em que for emitida. 2, a soma de dinheiro a pagar, lógico, a quantia que será paga neste título de crédito, nesta cártula, o nome da pessoa a quem deve ser paga, pois é, o nome da pessoa, né? A quem dá a ordem, né? A quem deve ser dada essa ordem de pagamento, né? E, no inciso 4, a assinatura do próprio punho, do emitente ou do mandatário especial. Então, está aí, nós temos aí, né, esses requisitos basais que deverão constar na nota promissória. A nota promissória, inclusive, a gente se depara muito com ela. Ele é um título que a gente compra numa livraria, numa banca de jornal, vende a nota promissória. Mas também é aquela velha máxima, né? A nota promissória você vai ver, vocês verão com mais frequência. Todavia, dentro desse contexto que nós falamos, né, de revolução digital, o que está valendo são os boletos digitais, o que está valendo realmente são as duplicatas digitais. Porque quando você compra um serviço, quando você compra um bem pela internet, o vendedor ele já emite logo uma duplicata, faz um parcelamento, a gente já paga com o cartão. Então, esses títulos de crédito, né, de certa forma, cada vez mais eles estão assim, né, ficando superados porque é natural. Todavia, a matéria é relevantíssima porque cai a rodo. Repetindo, cai a rodo em concurso. Muito bem. O decreto 57.663, de 66, alugue, título 2º, da nota promissória. Então, o artigo 75 a 78 da Lei Uniforme de Genebra que fala sobre a nota promissória. Então,
vou pedir a vocês para lerem esses artigos depois que nós terminarmos a aula aqui, a não ser que vocês queiram aí capturar o decreto 57.663 de 66. Vocês querem ler esses artigos aí agora? Hein, pessoal? Olha, professor. Não. Ou não precisa, vocês não. querem pegar? Então, tá bom. Então, depois vocês olham para a gente aí. Então, eu estou deixando aí. Esse é do material que o senhor disponibilizou hoje no grupo, correto? Esse é o material, mas o decreto, né? Vocês vão encontrar na internet. Muito bem? Tá? Então, tem toda a legislação que nós queremos, a Constituição, está tudo na internet. Então, eu estou dando o número do decreto, né? E estou dando os artigos. Aí você abre, é só botar no Google, né? Decreto 57.663 de 66, tá? E vocês estarão com ele e poderão ler os artigos 75 a 78. Muito bem? Então, tá aí. Então, diz mais. A nota promissória, tá certo? Como nós já sabemos disso, é um título de crédito formal e para que possua valor cambial, o valor de troca, de permuta, é o quê? É necessário que ela preencha o quê? Certos requisitos, como nós lemos anteriormente. Então, o artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra, decreto, repetindo de propósito, decreto 57.663 de 66, ele prevê os seguintes requisitos, ou esses requisitos. São eles, está lá no corpo da lei. Denominação. Tem que constar a denominação, porque a nota promissória é um título de crédito formal. Denominação, nota promissória, incerta no próprio texto. Esse incerta com S é de inserir, repetindo, no próprio texto do título, expressa na língua empregada para a redação desse título. Aí. 2. A promessa pura e simples de pagar o quê? Uma quantia determinada. Tem que estar no corpo da nota promissória, tem que estar no corpo da cártula, o valor que nós vamos pagar. 3. Tem que estar também o quê? A época do pagamento, né? O dia que vai vencer. 4. A indicação do lugar em que se deve o quê? Em que se deve efetuar o pagamento. O lugar, a praça, o local. 5. O nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve ser paga. Muito bem? 6. A indicação da data e do lugar em que a nota promissória é passada. É semelhante à letra de câmbio, né? Porque o decreto é o mesmo, sabe, pessoal? E as formalidades, os requisitos são semelhantes. Vocês já devem ter percebido isso aí. 7. A assinatura do subscritor da nota promissória. Lógico, a nota promissória ela tem que ter alguém que assine, alguém que subscrite. Está aí. Agora, nós temos uma decisão do STJ aí, que diz o seguinte, que fala sobre a nota promissória. Diz o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial, número 1352 de 704,
que reconheceu a validade de nota promissória em que não constava o lugar de sua emissão e de pagamento. Olha aí, olha só. Então, se o artigo 75 ele manda aqui, né, que um dos requisitos básicos da nota promissória é o que é cumprir as formalidades as formalidades legais, porque a nota promissória é um título de crédito formal, diz aqui no inciso 6, diz o seguinte: a indicação da data e do lugar em que a nota promissória é passada. Então, tem aí o STJ já se posicionando caso seja emitido, caso seja obtido esse inciso 6 aqui, né? Então, está aqui, do lugar, né? Então, está aqui. Então, diz assim, isso sob o argumento de que o artigo 76 da Lei Uniforme de Genebra admite o quê? A validade da nota promissória que não indique a época e o lugar de pagamento e onde foi sacada. Muito bem? O teor do mencionado dispositivo legal está aqui. E a nota promissória que não indicar a época do seu pagamento será o quê? Importante. Considerada pagável à vista. Repetindo, a nota promissória que não indicar a época do seu pagamento, ela será considerada pagável à vista. Muito bem? É aquela matéria, é aquele exercício que nós fizemos anteriormente. Quando existe omissão do título, no título de crédito, né? No que tange a sua data, tal, o seu vencimento, nós fizemos um exercício desse, inclusive caiu na nossa prova, o vencimento é à vista. Muito bem? 2, na falta de indicação do lugar onde foi passada, considera-se como sendo o quê? Emitida no lugar designado ao lado do nome do escritor. Então, está aí. Importante aí. 3, olha só. Ausente qualquer indicação, reputa-se o lugar do pagamento como sendo o quê, pessoal? O lugar onde o título foi passado, que se presume ser o lugar do domicílio do subscritor da nota promissória. Então, é o que nós estamos falando aqui, né? Havendo a omissão, havendo a ausência da indicação do lugar, então nós reputaremos, segundo, né, a decisão, reputa-se o lugar do pagamento como sendo o quê? O lugar onde o título ele foi emitido, foi passado, né? E, via de regra, se presume ser o quê? O domicílio do subscritor da nota promissória. E o STJ acrescenta, diante da ressalva do artigo 76 da Lei Uniforme de Genebra, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça que não há como se cogitar pela perda da eficácia executiva da nota promissória, que não indique o quê? Os locais de emissão de pagamento. Então, pessoal, o que está dizendo aqui o STJ é que a nota promissória ela não vai perder o seu objeto, a sua eficácia, simplesmente porque foi ausente na cártula, no título, né, o lugar em que foi passada a nota. Então, é esse posicionamento que está tendo o STF e espancando qualquer tipo de dúvida sobre essa questão
de ausência de qualquer indicação no que tange a lugar, local. Então, está aí a decisão do STJ. Então, nós temos agora os tipos de nota promissória. Nós temos a promissória pró soluto e pró solvendo, que nós veremos agora. A nota promissória pró soluto, né, são o quê? As notas promissórias são recebidas o quê? Com pagamento, com o recebimento, é dada o quê? A quitação daquele valor. Muito bem? Desvinculando o quê? Totalmente do negócio que a originou. Então, a nota promissória pró soluto, tá? Ela se desvincula do negócio jurídico que a originou, né? E o pagamento tem que ser feito, o pagamento dela, para que possa ser dada a quitação no título de crédito. É o que está dizendo aqui o exemplo. O caso concreto diz o seguinte: se o pagamento das notas não for realizado, muito bem, se o pagamento da nota promissória deixar de ser realizado, o credor não poderá desfazer o negócio jurídico. Por exemplo, a compra e venda de um imóvel. Muito bem? E sim o quê? Executar os títulos para buscar receber o que é devido. O que está dizendo aqui é o seguinte, né? Como nós colocamos no começo, a nota promissória pró soluto é o quê? Ela se desvincula do negócio jurídico. O negócio jurídico aqui é a compra e venda de imóvel. Muito bem? Então, se eu estou comprando um imóvel, eu deixei de pagar o título, o meu credor ele vai ter que executar o quê? A nota promissória. Ele vai ter que executar o quê? O título. Porque o negócio jurídico, a compra do apartamento, ela não pode ser mexida. Ela fica inatingível. É isso que é a nota promissória pró soluto. E nós temos aqui a nota promissória pró solvendo. Diz assim: os títulos não se desvinculam do negócio jurídico. A quitação da negociação principal só ocorrerá com efeito pagamento das notas promissórias. Compreenda que a nota promissória, em caráter pró solvendo, existe o quê? Para reforçar e facilitar o pagamento daquela parcela, mas não para extinguir a dívida. Então, a nota promissória pró solvendo, pessoal, ela existe para reforçar o pagamento referente à parcela do negócio jurídico realizado por mim. Muito bem? E ela se desvincula do negócio jurídico, sendo a nota promissória pró solvendo. Tá? Então, é o que está dizendo aqui. Não havendo o pagamento de um dos títulos, poderá o quê? O vendedor atacar o quê? O próprio negócio nos termos do pacto firmado entre as partes. Então, no caso da nota promissória, pró solvendo, eu posso, né, desfazer, inclusive, o negócio jurídico, ao contrário da nota promissória pró soluto. Então, é o que está dizendo aí. Bem, observação para a gente ver aí sobre a nota promissória pró soluto. Então, diz aqui, pró solvendo, aliás, nesta modalidade, apenas considerará o negócio totalmente finalizado após
o pagamento da nota promissória ao credor. A nota ficará vinculada à escritura de compra e venda do imóvel, com a característica de pró-solvendo, ou seja, o título não será autônomo. Melhor explicando, a nota ou as notas não se desligarão do negócio em questão. E só será o quê? Considerado plenamente perfeito e acabado o quê? Após a última nota ser devidamente paga, devidamente adimplida. Muito bem? Então, essa observação é relevante para que a gente entenda o que é a relação da nota promissória pró-solvendo. Então, tá aí. Então, com isso aqui, a gente encerra a nossa disciplina aqui sobre a nota de crédito, sobre o título de crédito, nota promissória, como nós falamos. Nós estamos nos atendo estritamente ao programa, ao nosso programa pré-determinado pela universidade. Então, está aí, isso aí é o necessário para a gente entender a nota promissória e nós vamos fazer vários exercícios daqui para frente para que a gente possa consolidar esta teoria. Muito bem? E agora nós vamos para a aula 10, para nós começarmos a entender o que é cheque. Muito bem? Vamos ver agora aqui o que é cheque aí, né? Então, está aqui. Deixa eu colocar aqui. Pegar agora a última parte, a última aula nós pegamos do cheque. Aí, como nós falamos anteriormente, vai ficar valendo aí, vai ficar sobrando só a duplicata para a semana que vem. Então, estamos aqui. Agora está aqui. Aula 10. Tá aqui. Bem, aula 10, nós falaremos sobre um outro título de crédito que também, né, está sendo usado com pouca frequência, que são os cheques. Né? Depois do advento do cartão de crédito, do Pix, né, dessas formas de pagamento mais contemporâneas, mais atualizadas, dificilmente aceita-se um cheque, né? Então, a gente vai ver aí agora esse novo tipo de crédito aí. Então, tá aí. Conceito de cheque. Muito bem. Olha só, o cheque é uma ordem de pagamento à vista emitida contra o quê? Contra o banco, né? Em razão de fundos que o emitente possui junto ao sacado. Relação consubstanciada em um contrato de depósito bancário ou de abertura de crédito. Muito bem, então nós, por exemplo, né, abrimos, né, fazemos um contrato com o banco. Eu, quando abro uma conta corrente, eu estou fazendo um contrato com uma determinada instituição financeira. E eu passo a ter direito
a um talão de cheque, a um título de crédito, para que eu possa fazer os meus movimentos econômicos e comerciais. Então, o título de crédito é o que está dizendo aqui. É uma ordem de pagamento à vista. A gente olha lá na carta, né? O corpo do cheque, tem lá, ordem de pagamento à vista. Emitida contra quem? Emitida contra um banco, contra uma instituição que está o quê? Que está com o meu depósito, o meu salário que a minha empresa depositou. Muito bem, então, quando eu emito um cheque, eu estou dando uma ordem de pagamento contra a instituição financeira e a favor do meu credor. Então, a instituição financeira é obrigada a pagar o meu cheque caso ele tenha fundo, né? Ela não pode pagar se não tiver fundo. Então, está aí. É este o conceito aí. Aí nós temos o quê? O sacador, o emitente é o quê? É quem dá o cheque. Somos nós que assinamos o cheque. Então, através do cheque, a gente tem uma relação com ele mais íntima, né? A gente entende melhor esses agentes, chamar de sacador, sacado, de tomador. Então, o sacador, o emitente, é o dono da conta corrente que tem um título de crédito à sua disposição, que é o talão de cheque, para que ele possa fazer os seus respectivos pagamentos. Então, está aí, emitente ou sacador, aquele que dá a ordem para efetuar o pagamento. Está aí, como nós já vimos, lá na letra de câmbio, lá na nota promissória, tá certo? O sacado, né? É a instituição financeira, é quem dá a quem é dada a ordem de pagar. A instituição financeira com a qual eu tenho minha conta corrente, que guarda o meu depósito, o meu tesouro. Certo? E o beneficiário, o tomador ou portador, aquele que tem direito o quê? De receber o valor constante no título. Né? Um cidadão que eu comprei uma mercadoria, uma universidade que eu dei o meu cheque para que ela possa recebê-lo no dia seguinte. Então, está aí essas figuras importantes para que a gente possa fazer diversos exercícios para que a gente possa consolidar o nosso conhecimento a respeito do título de crédito. Então, está aqui. Importante. O cheque pós-datado, alguns dizem o quê? Erroneamente pré-datado. Não existe cheque pré-datado. É cheque pós-datado. A doutrina, o Fábio Ulloa diz que não existe cheque pré-datado, reiterando, mas sim pós-datado. É pagável em sua apresentação à vista, mesmo que ela ocorra em data anterior à indicada como sendo a de emissão do título. Artigo 32, parágrafo único da lei do cheque. Muito bem? Então, pessoal, o que está dizendo no cheque pós-datado? Se eu dou um cheque a uma determinada pessoa para o dia 20 de março, muito bem? E essa pessoa entra no dia 15 de março com o cheque. Então, o que o banco faz? O banco é obrigado a pagar. Ele não é obrigado a respeitar a data que está na cártula, a data que está no cheque pós-datado, e não pré-datado. Muito bem? Então, é isso que está dizendo aí. Tá? Então, repetindo. O cheque pós-datado, alguns dizem erroneamente pré-datado, é pagável em sua apresentação à vista.
mesmo que ela ocorra em data anterior à indicada como sendo a de emissão do título. Tudo bem? Está aí. Aí está o título de crédito, que nós conhecemos bem, é o cheque, né? Esse é o título de crédito que eu acho que nós temos maior intimidade com ele, né? Está aí para ilustrar, e é importante vocês guardarem esta lei, Lei 7.357 de 87, que é a lei que normatiza, que regulamenta o cheque, que dá a ele uma robustez de prova, para que nós possamos aí entrar na justiça, ou para que ele possa circular no mundo jurídico e no mundo econômico. Esta lei, vamos guardá-la. Lei 7.357 de 87. Está aí. Bem, cheque, normas e prescrição. Está aí. Importante a gente saber. O cheque é classificado tecnicamente no direito comercial e empresarial com a denominação, como nós já sabemos, estamos cansados de saber, com a denominação de título de crédito, o qual é um instrumento de mobilização bancária, muito bem? E uma ordem de pagamento à vista. Então, o cheque é um instrumento de mobilidade do banco, né? De mobilização para que ele é um instrumento que me permite sacar dinheiro no banco, utilizar os meus fundos disponíveis na rede bancária, no mercado financeiro. Então, o cheque é um instrumento importante, né? Que é uma ordem de pagamento à vista. Se vocês estiverem com o cheque na mão, vocês podem olhar lá no corpo da carta, ou no corpo do cheque, que vai ter lá ordem de pagamento à vista, né? Então, como foi dito anteriormente, não existe cheque pós-datado, né? O cheque bateu no banco, o banco vai pagá-lo independente da data. E a lei? A lei 7.357 de 85, conhecida como a Lei do Cheque, regulamentou o procedimento desse título de crédito, com destaque para alguns pontos fundamentais nas relações comerciais que devem ser observados agora por nós. Letra A. O cheque deve ser o quê? Emitido contra o banco ou instituição financeira que lhe seja equiparada. Logicamente, como nós vimos lá atrás, né? Eu abro uma conta bancária, o banco me dá um talão de cheque, né? Porque ele está guardando o meu depósito, a minha disponibilidade financeira. Então, eu vou emitir um cheque contra o banco e a favor de uma pessoa, de um credor, do qual eu me beneficiei comprando um ativo real, comprando um serviço. Muito bem? Letra B. Aí nós temos que observar o quê? A existência de um saldo credor do emitente em conta fundada em contrato em contrato de depósito bancário ou abertura de crédito. Muito bem, então o saldo tem que estar credor, né? Para que o banco possa pagar o meu cheque que eu emito contra ele, o banco, né, obviamente, eu tenho que deixar um fundo, né? Pois o cheque não pode
entrar sem fundo. Se entrar sem fundo, ele será devolvido, aí vai complicar a minha vida, o meu CNPJ, a minha vida como empreendedor, como pessoa física também. Então, aí nós temos também as características do cheque. O cheque é, como nós já vimos anteriormente, uma ordem de pagamento à vista emitida contra um banco em razão de fundos que a pessoa emitente tem naquela instituição financeira. Isso nós já estamos cansados de saber. É um título de modelo vinculado, uma vez que só é cheque, pessoal, aquele documento emitido pelo banco, em talonário específico com uma remuneração própria, seguindo o quê? Os padrões fixados pelo Banco Central. Então, pessoal, o cheque ele é vinculado a quê? As características da instituição bancária ou financeira que vai emiti-lo. Então, ele tem aquela formalidade, muito bem? Ele tem que ter ali o nome do cliente, toda vamos dizer assim, uma formalidade legal para que o título de crédito ele se caracterize como cheque. Tá? E parte da doutrina mais antiga, chega a negar ao cheque o quê? A qualificação de título de crédito próprio. Mas se trata de o quê? De um entendimento minoritário. Eu botei aqui só para que vocês tenham noção, para que vocês saibam, né, que existe uma corrente, porém minoritária, que diz que o cheque não tem a qualificação para ser qualificado, classificado como um título de crédito. Aí nós temos aí o seguinte, além da LUG, né, o decreto... Não, aqui está errado. O decreto aqui é 57, o quê? 663, né? Aqui está errado isso aqui, né? Então, além da LUC, né? O cheque atualmente é regido por quê, pessoal? Por lei específica que cuida de forma detalhada do regime jurídico aplicado. É a lei o quê? É a lei 7.357 de 85, né? Que é esta lei aqui, que nós já vimos aqui de 87, né? Não de 85. Aqui, peraí. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui na internet, porque agora eu não posso ensinar a você errado, não. Só para a gente retificar essa transparência aqui. Só um minutinho aqui. Parei. Número da lei do cheque. Aqui. É isso mesmo. É de 85, pessoal. Então, está certo aqui. Eu vou só retificar aqui. Então, aqui é 85. Tá? Nós não podemos fazer nada errado. Tá? Então, aqui está certo. É de setembro de 1985. Retifiquei ali. 85. Muito bem. Bem, formalidades que devem constar no cheque. As formalidades. Então, está aqui, né? O cheque é um título formal, né? É um título de crédito formal,
pois segue o quê? O modelo padronizado, né? E tem uma padronagem própria, né? Uma padronagem própria. Então, tem aí a denominação cheque inscrita onde? Inscrita no contexto do título, expressa o quê? Na língua em que este é redigido. Então, vocês olham que as características, os requisitos dos títulos de crédito são todos semelhantes, né? Muda pouca coisa. Vimos lá na letra de câmbio, vimos a nota promissória, então são coisas assim, são semelhantes que acabam, né, incorrendo numa redundância, mas somos obrigados a passar por que está na lei do cheque. B, a ordem incondicional de pagar quantia determinada. Lógico, é título de crédito, né? Ele tem que estar determinada a quantia que será paga. C, o nome do banco, né? Ou da instituição que deve pagar o cheque, né? O sacado, né? Então, está aí. Bem, circulação do cheque. O cheque circula como? O cheque circula por endosso. Tradição do título ou cessão de crédito, regulado pelo direito civil. Então, se eu quiser passar um cheque para determinada pessoa, né, para que esse título de crédito ele possa circular, eu vou endossá-lo, eu vou assiná-lo no seu dorso, né? O cheque também ele pode circular pela tradição, que é o fato de você entregar o título, né? O fato de você entregar o cheque a uma determinada pessoa, ao portador. Então, ele circula pela tradição também. Então, nós temos o quê? O cheque, a ordem que circula por meio de endosso, né? Eu estou endossando ele. Aí nós temos cheque, não a ordem, que circula o quê? Por mera cessão de crédito. Cessão de crédito é aquela coisa, é aquele contrato mais elaborado segundo, né, o Código Civil, certo? Porque no momento em que o cheque ele circula, a ordem, né, basta apenas um endosso, né? Aí, se for incorrer nesta questão de não a ordem, aí nós ficamos submetidos ao Código Civil, aí que vai gerar uma certa morosidade. Então, tá aí. Apresentação do cheque, né? A apresentação do cheque é aquele momento, né, em que o portador, em que o credor vai apresentá-lo no banco, né, ou contra o banco que vai pagar. O cheque o quê? É pagável à vista, como nós vimos anteriormente, não importa a data, muito bem, devendo que ser apresentado para ser pago pelo sacado, o banco, né? Tá aí, o banco que emitiu o título de crédito, que emitiu o cheque para que eu possa me dispor desse importante instrumento de pagamento. Cheque apresentado antes da data indicada como data de emissão deve ser pago o quê? Na data da apresentação. Como nós vemos, cheque pós-datado, o banco tem que pagar, certo? Não existe cheque pré-datado, né? Segundo o Fábio Cuyô. Aí nós temos aqui o prazo de apresentação, contado da data da emissão, ou seja, do dia em que eu emiti o cheque. Bem, nós temos o prazo de
30 dias, né, que diz o seguinte, é na mesma praça de pagamento, ou 60 dias em praça de pagamento de diversos. Então, nessa mesma praça de pagamento, se eu emitir um cheque aqui em Campos, ele vai ser descontado no banco aqui em Campos, ou seja, no mesmo local em que ele foi emitido. E 60 dias, se, por exemplo, eu estou em Macaé, eu emito um cheque lá e eu tenho a conta no banco em Campos. Né? Então, ele vai ter 60 dias para o prazo, ou seja, em cidades diferentes, em locais diferentes. Né? Muito bem. E nós temos aqui o depósito do cheque igual à apresentação. Então, no momento em que eu deposito o cheque de terceiro na minha conta, eu estou o quê? De certa forma, apresentando o cheque. Todavia, através de depósito. Também é considerado apresentação. Não é somente o fato de eu descontar o cheque na rede bancária que é considerada apresentação. O depósito também em conta é uma forma de apresentação do cheque. É o que diz aqui. Então, pessoal, finalizamos aqui esta questão sobre cheque. Vou capturar aqui. Então, nós encerramos aqui a nossa aula de hoje, tá? Vimos o título de crédito, a letra de câmbio, vimos a nota promissória, vimos aqui o cheque, e aí na semana que vem